Shalom, shalom, meus irmãos. Pastor Valmir, por mais um dia, por mais um devocional. Hoje quero falar sobre preocupações, sobre as preocupações do dia. Muitos se preocupam por uma conta, muitos se preocupam por um problema familiar, um problema na sua empresa, um problema com os filhos, com alguma circunstância, alguma coisa. Então a Bíblia ela vai falar em Mateus capítulo 6, versículo 25, vai falar sobre as preocupações. E aqui quando a palavra de Deus nos diz, Mateus 6, 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestirmos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. O que eu acho interessante nessa passagem é que quando aqui vai falar, não se preocupeis com o dia de amanhã. E nós, como seres humanos, nós se preocupamos. Quem vive uma vida íntegra, uma vida correta, ele se preocupa com as contas, se preocupa com a casa, se preocupa com a esposa, se preocupa com as coisas. Isso é uma preocupação de viver o correto, de fazer as coisas que agradam o coração de Deus. Isso é minha preocupação, que deve existir. Mas aqui Jesus fala, não se preocupeis, não andeis ansiosos. E aqui remete a não dormir. Aqui remete, às vezes as pessoas entram em crise, em depressão, em preocupação, por causa das contas, por causa das tribulações, aquilo que acontece. E vive uma paranoia. Então aqui Jesus vai dizer, não se preocupeis com o dia de amanhã. E aqui vai falar no versículo 28, porque se preocupam com o que vão vestir. E aqui vai falar sobre os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. E aqui no 29 vai dizer, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então aqui a gente vê as aves que são sustentadas por Deus, pela natureza, os pássaros. E aqui vai falar sobre a natureza, mas muito mais aos filhos, aqueles que estão entregues a Deus. Jesus ele falou que não seria fácil, que no mundo nós iríamos ter aflição.
Mas Jesus, ele prometeu que estaria conosco. O segredo aqui é não desistir, é não se preocupar, porque causa um bloqueio em nossa vida. Nós se preocupar, nós não conseguimos ter acesso ao coração de Deus, às preocupações do nosso dia. Então o que eu faço? Porque a gente vai, a nossa mente, a nossa consciência, ela vai pensar nisso, mas é o Espírito é que vai conduzir. Se nós realmente deixarmos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. E eu deixo aqui para finalizar, quando Jesus fala, homens de pequena fé. Quando eu vejo Jesus no barco, Jesus estava dormindo, os discípulos acordam, quando acontece uma tempestade, o barco começa a se mover, os discípulos se apavoram. Jesus acorda e ergue as mãos e diz, aquieta ventos, mar, água. Jesus dá uma ordem, ele libera uma palavra, e ele diz aos discípulos, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E outra passagem que diz, que a Bíblia vai relatar, é quando os discípulos, eles não conseguem expulsar os demônios. Eles chamam Jesus. Jesus fala, se a casa de demônio não vai sair se não for com jejum e oração. Então aqui não está falando que o demônio vai falar só quando eu estou jejuando, só quando eu estou orando. Aqui vai falar de uma obediência ao Espírito Santo. O jejum, a gente tem uma sensibilidade no Espírito. A gente fica sensível à voz de Deus. Então quando Jesus ele vai falar ali, que essa casa de demônio, ela só sai com jejum e oração, não vai falar só se eu estou orando e jejuando. Ali está falando da obediência. Ali está falando de autoridade. Jesus ele vai falar para os discípulos outra vez, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E esse é o devocional do dia. Que você possa refletir. Não sei aquilo que você está vivendo, qual fase que você está passando. Em nome de Jesus, que você possa vencer os desafios da vida, porque todos os dias a gente tem gigantes, tem desafios. A gente tem vários desafios. Conforme cada um vai andando na sua medida de graça que o Senhor confiou. É obedecer aquilo que Jesus falou. Porque a gente não é para andar ansioso e se preocupar com o dia da manhã, porque pertence a Deus. Amém? Deus abençoe. Esse é o devocional do dia. Shalom, shalom. Beijo no coração. Até mais.